Muito buenos dias, hermanos! Friozito na cidade de Montetingolo, 4 graus a hora desde a hora que estou gravando, às 9 da manhã. Hoje estou gravando um pouquinho mais de tarde. Bueno, porque um pouquinho mais de tarde não, um pouquinho mais tarde. Eu estou com a minha gorra, cara, todo abrigadito, porque está sendo frio, por mais que tenha a estufa prendida, 4 graus está sendo na cidade de Montetingolo. Quero falar de isso, ser muito com pouco. Porque às vezes ponemos tantas excusas a Deus. Ai, pastor, pero eu já não posso isso, não posso lo outro, não hago isso por causa disso, não hago isso, porque eu não tenho isso, não tenho lo outro. Quem quer servir a Deus, quer, serve. E quem não quer servir a Deus, dá excusas. Quem não quer servir a Deus, sim, é malo e dá excusas. E é verdade, tu e eu, às vezes, damos tantas excusas para Deus. Fique tranquilo, não estou falando nem de congregar, não estou nem falando disso. Estou falando de excusas realmente que damos para Deus, que são completamente surpreendente às vezes, tais escusas, não? Vamos ver acá a história desse rei, acá a primeira Reis, capítulo 15, versículo del 11 ao 16, vamos a ler. Asa isso lo recto, que ele isso lo recto, ante los olhos de Jeová, como Davi, seu padre. Já sabem que Asa não era filho de Davi, seu padre, o hijo de, como dizemos que Jesus é hijo del hombre, não? Ele mesmo diz assim acerca dele. Isso se chama, em teologia, na análise que nós outros temos, teólogos, se chama hebraísmo. Isso é um hebraísmo. É a maneira de dizer, não? De los judíos, para dizer que ele era da descendência, ou para se assemelhar com essa pessoa. No caso, ele se assemelhou a Davi, por quê? Porque ele isso lo recto ante los olhos de Jeová, como está escrito aí, não? Como isso Davi, não? Como cantando essas musiquitas, não? Assim como Davi dançava, assim como Davi isso lo bueno, ele também lo isso. Vamos seguir legendo. Porque quitó del país a los sodomitas, aí, quitó todos os ídolos de seus padres, que seus padres haviam hecho, desde a época que se fracciona o reino, depois que Salomão morreu, Roboão já foi permitindo que entrara a idolatria, não? Que o próprio Salomão derrou, não? Um pouco, e depois, filho de Roboão, se não me engano, que já era o papá de Asa, derrou também, e Asa vai e empieza a ser uma reforma religiosa, vamos dizer, ela a primeira reforma de Israel era o tipo que envolveu novamente a los israelitas hacia Deus, eles que haviam se perdido há tanto tempo, não? Tantos anos. Também privou a sua madre, Maaca, de ser reina madre. Por quê? Porque havia hecho ídolo de acera. Ademais, deshizo Asa el ídolo de sua madre, e lo queimou junto a torrente de Cedron. Ou seja, tudo que ele isso, e de onde lo isso, tem que ver com, tem um simbolismo, não? Ele estava querendo dizer, mira, quem manda cá sou eu mesmo, e é Jeová que manda em todo acá. Temos que parar com essa coisa de ídolos, não? E, bueno, vou poder ser isso em tua vida, que salva não pode ser o outro, que vamos seguir lendo o texto, e vamos ver, por isso eu digo a ser muito com pouco, pero vou poder ser muito de ratos ídolos, um pouquinho. Sem embargo, os lugares altos não se quitaram, ou seja, isso ele não pôde ser, pero ensinou ao menos ao povo a buscar a Jeová, aún em los lugares altos, não? Porque antes, inclusive, se buscava Jeová em qualquer lado, não? Na época de Davi, porque não havia, todavia, templo. Por suposto, havia tabernáculo, pero não havia o templo. Davi queria construir o templo, pero terminou que quedou para seu filho Salomão construir, não? Que Deus deu a ele para que ele não podia construir. Quedou para seu filho Salomão, pero ao menos Asa, o que isso foi ensinar a gente a adorar a Deus, não? Porque os lugares altos quedaram, os lugares altos eram os lugares onde primeiro os patriarcas, não, invocaram a Deus, encontraram com Deus, não? Até mesmo Moisés encontrou com Deus,
não? Então, são lugares que quedaram marcados na história de Israel, não? Com todo o coração de Asa foi perfeito para com Jeová. Aí que é o importante, não? Las situações adversas da vida, ele seguiu tendo, não? Ele não pôde aí sacar os lugares altos e tudo mais de adoração, de idolatria, não? Também meteu na casa de Jeová o que seu padre havia dedicado, e lo que ele dedicou, ouro, prata e alhajas, não? Ou seja, aí bendijo na casa de Deus com seus entresijos. Hubo guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, ou seja, Israel se refere ao reino do norte, não? E Asa se refere ao reino do sul, o que depois quedou se chamando judios, por causa que estava Judá, no reino do sul, não? No reino do sul estava Judá e Benjamim, e alguns levitas, não? Da tribo de Levi, mas já que os levitas estavam por todo o reino em si, não? E teve muita guerra entre si eles, não? O próprio povo de Israel contra o próprio povo de Israel, porque na verdade Israel, nesse sentido de ser filho de Jacob, que Jacob se chamava Israel, todos eram do mesmo padre e todos eram descendentes de Abraão. Então se houve guerra todo o tempo, ou seja, todo o tempo guerra, ou seja, e às vezes até cá não mais, não? Todo o tempo de ambos. Ou seja, às vezes nos queixamos nós outros, porque pastor, não sabemos o que me passou. E nossa guerra pode ser contra uma enfermidade, nossa guerra pode ser contra uma mala gana que temos, ou nosso passado. Nos lastimaram, nos enganaram, nos poneram nos cachos, nos traicionaram, nos violaram, que é algo difícil, mal, eu sei, traumático, pero tem que vencer tudo isso, vencer em nome de Jesus, com pouco recurso que vai ter, tem que chegar a lograr ser muito, assim como isso Asa não teve tantos recursos assim, pero ele decidiu a ser uma opção por Jesus Cristo. Todas as vezes que vós hace uma opção por Deus, Deus bendize tua vida cambia e vós encontra forças em las fraquezas, em la debilidade. Foi assim que o escritor de Hebreus disse que os heróis da fé ganharam dessa maneira. Eles não ganharam porque tinham todos os recursos. Porque Deus chamou para ser cabeça e não cola, então se Deus deu todos os recursos. Está escrito isso? Não, ao revés. Leia-lo, Hebreus capítulo 11, depois na galeria de los heróis da fé. Pastor, não está escrito aí, claro. Aí está escrito o nome deles personagens. Depois vai agarrar esses personagens, vai na Bíblia e lê sobre a vida deles e ver que grande oportunidade, tão riqueza que teve Jacob. Terminou tendo que mendigar já em Egipto praticamente, pedindo coisas já. Se não for ali, o dele é governador, não? Deus havia um plano e havia bendezido eles e eles nem sabiam, não? Havia vendido ele hermano como escravo. E nem sabiam, não se deram conta, não? Então, às vezes crescemos, posto que Jacob saiu com muita riqueza, assim habla, não? De la casa de Labão, pero trabalhou 7 anos por uma mulher que amava, depois foi enganado mais 7 anos por la outra mulher, e depois foi enganado novamente, mais 7 anos, 3 vezes 7, 21. Trabalhou 21 anos para o sogro. Também saiu com muita riqueza, Deus prosperar todo, pero depois vindo hambre, vindo necessidade, já estava perdendo todo. E aí Deus restaura novamente. Ou seja, com poucos recursos vamos lograr ser muito. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Eu estou falando dos patriarcas em si, não? Abraão, por mais plata que tinha, ou por mais ovelhas, ou por mais fama que tinha, ele queria ter um filho e não tinha. E logrou ter depois, já como grande, no final de sua vida, por meio de um milagre. Assim habla a palavra de Deus. Então, se todos os homens de Deus foram por meio de milagrosos, Moisés derrou todo, não? Digo que não quis ficar sem as riquezas de Egipto para poder alabar a Deus, para poder buscar a Deus, para poder glorificar e exaltar ao único digno de honor, de glória, de alabança e de
adoração. Então, hoy, haga isso, haga com pouco, pero dedique ao Senhor esse pouco, não? Que vais haver, ó, isso lo recto. O importante é que nós outros hagamos recto, com pouco recurso que temos, hagamos recto ante os olhos de Jeová. Jeová é Deus, não? Jeová e Deus é o mesmo, não? É o nome de Deus. Como Davi. Bueno, essa é a mensagem de hoje. Visitem nos corações e nos vemos amanhã para mais na palavra. Tchau, tchau.